cabelo da Pantene. Pantene, fique ligado. Ainda não me deu patrocínio dela. Bernardo Petris. Então, um papo de hoje sobre isso. A influência da tecnologia, da inteligência artificial no cotidiano da docência e da relação dos alunos com o professor e do professor com os alunos. O que a gente pode fazer com isso? E hoje a gente tem um convidado super especial, Lucas Carvalho. Eu sou mestre e doutor em biologia molecular, atualmente sou professor de diversas disciplinas. Eu quebrei o ChatGPT. Você é solteiro? Quase isso. Olha só quem tá chegando, galera. Mais um integrante pro nosso episódio de hoje. Vocês já conhecem. O nosso Indiana Jones da ciência, professor Otávio Franco, entrando agora. Mas a questão é a seguinte: nos últimos 10 anos a tecnologia da informação avançou. Aí a pergunta, avançou. As pessoas de 10 anos agora estão mais ou menos inteligentes? Olha, gente, estamos abrindo a caixa de Pandora. É um fantasma. É o espírito dos alunos. É o espírito dos picaretas. Olha os picaretas aí. Olá, gente. Bem-vindos a mais um podcast. A gente era o podcast A Ciência da Hora e agora somos Ciência para a Saúde. E, mais uma vez, com o nosso querido doutor, roqueiro, modelo de cabelo da Pantene. Pantene, fique ligado. Ainda não me deu patrocínio dela. Bernardo Petris. E hoje a gente tem um convidado super especial, Lucas Carvalho. Ele vai se apresentar para a gente daqui a pouquinho. E, Bernardo, agora é contigo. E aí, pessoal, beleza? Nosso assunto de hoje do nosso Ciência para a Saúde podcast é um tema bem alta, né? O Lucas também é professor, eu sou professor. E a gente está enfrentando e vai começar a enfrentar, não só nós, como todo mundo, os desafios que a inteligência artificial coloca no dia a dia, no cotidiano da vida docente. Então a gente resolveu fazer um bate-papo com dois professores que não são necessariamente experts em ciência da informação ou enfim, dessa área. Não se preocupa não que eu vou pegar no pé de vocês. Mas que a gente está do lado de cá, precisando se adaptar e com certeza entender um pouco mais desse processo agora com a chegada do ChatGPT, dentre outros, enfim, é só um a mais das tecnologias. Então, um papo de hoje sobre isso, a influência da tecnologia, da inteligência artificial no cotidiano da docência e da relação dos alunos com o professor e do professor com os alunos. O que a gente pode fazer com isso? Nada melhor do que um professor para compartilhar a experiência, né, Lucas? Exatamente. Então, meu nome é Lucas, eu sou mestre e doutor em biologia molecular, atualmente sou professor de diversas disciplinas nas áreas básicas da saúde. Então, a gente está aí para falar um pouquinho sobre essas tecnologias novas, como elas vão impactar no nosso trabalho, inclusive como professor. Então, elas são um desafio, mas é um desafio que a gente pode encarar de forma bastante positiva, inclusive, trazer para a sala de aula e fazer os alunos utilizarem de uma forma benéfica. Então, vamos um pouquinho nesse sentido também, ver como é que a gente pode utilizar. Vocês dois são dois sofredores, professores. Então, agora, eu vou começar com uma simples pergunta, genérica. Depois a gente afunila isso aí. O que vocês acharam do advento do ChatGPT? O que vocês pensam sobre isso como tecnologia? Não ainda aplicada à docência, mas como tecnologia, o que vocês acham? Bom, eu acho que é uma tecnologia incrível, é bastante interessante você lidar com esse tipo de textual com uma linguagem muito natural, né? Então, isso é impressionante, chega a ser bastante impressionante. Então, eu fiz uso para algumas coisas. Eu criei um joguinho para jogar com os alunos em sala de aula, utilizando o ChatGPT. Então, tem ali, depois eu mostro para vocês. Ele é um RPG com 6 personagens, pedir os personagens, pedir quais poderes eles teriam, como eles poderiam ser utilizados. Então, na aula de microbiologia de hoje à noite mesmo, eu já vou utilizar esse joguinho. Todo feito utilizando o ChatGPT. Você coloca lá as suas orientações e é interessante que eu pergunto para ele no final, e aí, a ideia no fim é de quem foi o produto final? Ele já responde, a ideia é sua.
eu só estou aqui para dar um auxílio. Então, nesse caso, achei uma tecnologia assim, maravilhosa para poder lidar em sala de aula. Então, dá para utilizar para o bem esse tipo de tecnologia. Eu acho que eu já sou mais cagão, cara. E a galera do mal? E a galera do mal? Não, eu tenho... do mal, assim, a gente pensa, de repente, assim, poxa... Imagina o cara todo tímido e jogar lá assim, poxa, como chegar lá na menina? Essa expertise aí eu não sei. Mas eu já sou menos talvez futurista. Eu tenho um pouco de mistura de sentimentos, assim. Ao mesmo tempo me dá uma ansiedade, que eu não sei definir se ela é uma ansiedade boa ou ruim. Acho que inicialmente ela é ruim, mas eu já fiquei muito curioso. Acho que semana passada eu já fiquei... É aquela coisa, né? Assim, bom misturado com ruim, né? É bom, mas é ruim. Você fica, a princípio, mais... A gente que é pesquisador, a gente... Assim, a novidade não nos deixa... Assim, ela de uma certa maneira nos atrai, né? Eu fiz algumas brincadeirinhas, bati um papo com um robozinho e, assim, me surpreendi absurdamente com o nível e a qualidade das respostas. Fiz uma pergunta científica assim, bem específica da minha área, como montar um pipeline de produção de um probiótico com todas as características e ele foi, sabe, avançando. Aí eu falei, caramba, né? Qual vai ser o meu papel como pesquisador? Talvez chegar nas ideias que eu quero e usar o recurso para deixar essas etapas mais rápidas, rápidas, por exemplo. Mas... Ou até para organizar essas ideias, ele ajuda. Pronto. Como que no fundo, essa ferramenta, uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai fazer um compêndio de informações. Ela não está criando nada. Não. Né? Tem até um caso, não sei se vocês estão acompanhando, teve um white paper que foi escrito ali, um head of print, que eles colocaram, os autores, eles fizeram um texto sobre o uso do ChatGPT e eles colocaram o chat como um dos autores. Eles assinaram. Então o chat entrou no disclaimer inicial. Aí a Nature até fez ali uma espécie de um editorial assim, discutindo e vendo o que a comunidade achava. E aí eu achei aquilo curioso, li o editorial e aí eu tava com o robô, eu chamo de robozinho. Até para familiarizar e ficar mais amigo, né? Mas não deixa de ser. E aí eu falei, vem cá, você é ético eu citar você como autor de outro? Ele, não, eu não estou trazendo nenhuma informação que eu criei. As informações já estão lá, são compêndios de artigos e tal. Mas, assim, às vezes os pesquisadores usarem essa ferramenta para reestruturar frases, né, na hora da escrita do artigo, de uma frase de mais fácil de entendimento, uma correção gramatical, fantástico. Você vai Coitado acelerar... dos professores de português agora, velho. A galera já não escrevia, a galera já não sabia, a pessoa já não sabia português antes, né? Você pega um pesquisador que tem uma dificuldade de comunicação, que é um grande problema que a gente vê com colegas que têm essa dificuldade de comunicação. Às vezes eles têm ideias maravilhosas, mas eu incluso, né? A gente tem algumas ideias, faz o projeto todinho, só que na hora de organizar essas ideias, fazer tudo isso virar uma estrutura coesa para fazer uma publicação, alguma coisa do tipo, eu acho que é uma ferramenta que pode contribuir bastante para esse tipo de organização, de estruturação. Então, a estruturação textual, a estruturação das ideias, ela pode sim ter esse auxílio. Porque, veja, qual é o nosso papel como pesquisador? E é engraçado, né? A gente veio falar sobre a relação do professor, mas como pesquisadores, que é a nossa formação, eu consigo primeiro já enxergar de antemão as benesses com mais facilidade do que os desafios que eu vou ter como professor. Uhum. Mas até para a gente fechar essa questão do pesquisador, cara, isso é fantástico. Se o nosso papel é escrever lá um resumo para um congresso, e você poder corrigir aquele resumo. Claro, você escreveu. Você ganha tempo também. Você ganha tempo, então, maravilha. Tempo. Os dados são seus, você criou, Afinal de contas, tempo é dinheiro, tempo é descoberta, né? Tempo é valioso, né, na pesquisa. Então, isso aí eu vejo como vantagem. O que eu fico agora intrigado, e aí vai ser um desafio fantástico, aquele professor que fazer umas perguntinhas pro aluno, né, aquele trabalhinho escrito, digitado. É isso que eu ia perguntar agora pro Lucas.
Meus e alunos, os alunos? meus e as alunos, provas online, e o EAD? Aí é que é o bicho. Então, o que a gente tem é um desafio grande nesse tipo de abordagem. Como abordar os alunos diante dessas ferramentas que eles vão utilizar. O aluno não é besta, ele vai fazer o melhor uso possível dessas informações. Sempre vai querer o caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Menos gasto de energia, fisiologicamente mais viável para ele utilizar menos energia. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar aquilo ali, vai utilizar. O que a gente tem é um monte de aluno que vai escrever pra caramba agora para mim. Então, pelo menos ele vai mecanizar o processo daquilo que ele está vendo ali no ChatGPT. Mas não só isso, a gente pode lidar com informações que elas estão fugindo ali daquele Google apenas. Tem informações erradas dentro do ChatGPT, a gente acha bastante coisa errada, então eu estressei bastante ao ponto dele falar que algumas das minhas perguntas não eram éticas, então nesse nível chegamos, eu quebrei o ChatGPT. Você é solteiro? Quase isso. Você está me violentando. Não, eu coloquei lá, coloquei algumas premissas de um livro que eu imaginei, um livro que eu estaria escrevendo, e aí ele colocou assim: esse tipo de premissa não é muito adequada fere as nossas políticas. A gente tem que falar sobre esse livro aí. Esse livro me parece legal. Acho que parece você não tá? Tem. Eu sei. Na verdade, é um livro meu que eu escrevo há anos, e ele tá lá paradinho. E aí acho que você ele já não falou gostou do assunto. Pois ele não gostou. Ele não gostou muito, não. Mas tem opinião, hein? É o pessoal do Twitter. Mas, nesse assunto também, não sei se vocês viram, né, é Bart, né, do Google. Do Google, Pô, na apresentação, o bicho deu uma rateada também. Ele deu uma... Toda apresentação pública dessas Big Techs, os caras fazem cagada, né? O pessoal achou ruim, né? Porque parece que a galera adiantou o lançamento do ChatGPT e tal. Não sei se vocês viram isso, né? Que a Microsoft ela vai deixar de investir na parte do metaverso, recuou. E mais ou menos a lógica é assim, o metaverso é um incerto. Pode ser ou não, mas é certo. Mas a inteligência artificial nesse modelo é o agora. E eles deram recuada e de fato chegou. Não é uma coisa que vai vir. Ela está aí. Ela já chegou. Tá aí. Ontem foi minha primeira aula e os alunos, a primeira pergunta é se eles poderiam utilizar. Eu, dentro das aulas, diante das perguntas que eu coloco aqui, sim, podem utilizar. Mas eu quero saber a opinião de vocês em relação àquilo que vocês estão pesquisando. Então, foi uma aula de biologia celular, uma aula introdutória de biologia celular. Eu coloquei um QR Code lá de questões. Eles estavam com dificuldade de achar as respostas. Eu sempre integrei o celular, o smartphone, o computador nas minhas aulas. Pode utilizar tanto que quiser. Só que vamos usar para o bem. Então, vamos lá. Coloquei as perguntas, coloquei as questões, eles pegaram lá do QR Code, do slide, bonitinho, aí estão lá respondendo. E o que eles tinham dificuldade, eles foram para o Google, foram para o ChatGPT, foram ver o que poderia fazer com aquela informação. Mas aí passa também por uma questão ética do próprio aluno, né? O que ele vai fazer ou não. Então, isso é um outro desafio, né? Você criar aquela mentalidade ética dentro da tua aula e dos seus alunos. Eu tenho até uma pergunta que vai pro Marcelo, que atualmente está estudando de novo, está fazendo direito. Depois de velho. E a gente não para de estudar nunca. Na verdade, só um parênteses. Na verdade, estudar, a gente estuda a vida inteira, né? Eu tô agora indo para outras praias, né? Estou lá fazendo meu curso de direito, voltando às origens. Quando eu fiz engenharia elétrica, eu fiz o curso de Direito junto com o curso de Engenharia Elétrica. Mas aí chegou uma hora que você fala assim, bicho, eu tenho que fazer 30 e tantos créditos por semestre, não dá nem para eu respirar, quanto mais fazer outro curso, né? Eu tô voltando. Isso é bom. Acabando, se Deus quiser, acaba rápido. Mas eu acho que você vai conseguir me ajudar com isso. E essa vai pro Lucas, que está na alta ponta. Então, vocês estão em, né? Não gosto de pensar no aluno, no professor, em pontos diametrais, mas é para esse exercício. Então você tem lá o professor nesse modelo até antiquado, que é ele na frente, sendo ali aquele cara que está dando conteúdo, e o aluno
naquela posição passiva, que é o que a gente está tentando tirar há muito tempo, né? Essa passividade do aluno. Mas hoje o professor está num nível de fragilidade muito maior, porque ele está ali com um conteúdo onde o professor está passivo de erro, de uma interpretação errada ou tudo, mas ele está ali. Quem sabe faz ao vivo e ele está ali fazendo ao vivo. E você tem 50, 30, 40 alunos com o celular na mão, teoricamente checando todos os mínimos detalhes. O cara tá dando. Então, teoricamente, só passar informação virou algo até meio trivial. Esse lugar do professor não pode ser mais um lugar de passar informação, né? De uma forma até meio paternalista. Olha, eu vou te dar uma informação mastigada. Isso ficou pouco para o aluno. Para o aluno bom, ele tem que mudar essa lógica, senão... A lógica do professor hoje, cara, o professor, cada vez mais, ele tem que saber mais. Peraí. Olha só quem tá chegando, galera. Mais um integrante pro nosso episódio de hoje. Vocês já conhecem. Oi, gente. Tudo bem? O nosso Indiana Jones da ciência, professor Otávio Franco, entrando agora para participar desse nosso papo aí sobre a inteligência artificial no mundo da docência. O Lucas estava falando para a gente sobre o desafio do professor, que hoje o professor tem que saber muito, muito, muito mais. Com certeza. Assim, porque quando eu comecei a dar aula, velho, não precisava saber muita coisa não, cara. Até porque não tinha o cara como conferir. Aí depois veio o laptop, velho. Aí o laptop já deixava o negócio meio tenso, né? Porque você tinha que acertar mais. Aí depois veio o celular, né? Que hoje dá um acesso informacional louco. Agora, cara, com esse negócio da inteligência artificial, do chat, você vai chegar num outro nível de necessidade de conhecimento. Porque a gente estava falando que hoje, o Bernardo estava falando, o professor é escrutinado minuto a minuto. O cara tá lá no celular, o cara tá te explicando, você tá checando se ele tá falando certo ou se tá falando errado. Se ele tá falando uma besteira, se ele não tá, se ele errou ali o ciclo de Krebs, tá errado ali, aquela molécula não é essa. Então o seu alfa-cetoglutarato tá errado. Olha falou Mas também tem um lado positivo nisso aí, cara, porque tinha uns professores picareta pra caramba, entendeu? Quando eu era aluno, tinha uns caras que falavam as coisas mais... Bom, não vou nem citar nomes, né, Bernardo? Assim, tinha uns professores que, pelo amor de Deus, velho, criavam um sistema que a gente ficava... Porque como a pessoa fala bem, engana bem. E aí, se o aluno não tem base, também passa batido, né? E tem aulas mal preparadas, que você sabe ali que não tem um começo e fim. E não é só assim dominar o conhecimento, porque a gente não consegue, a gente não tem essa habilidade de você dominar tudo. Acho que o professor, concordo com o Lucas, ele tem que ter um arcabouço teórico na base totalmente fundamentado, mas esse professor ele precisa saber exatamente o que ele quer com aquela aula. Exato. Porque ele sabe que agora esse aluno, se ele der tarefas como, né, responda isso, responda isso ficou trivial. Não é, o desafio não pode ser mais o responda isso. Tem que ser o que você pode... um planejamento. Um planejamento. O que você pode fazer com essa informação que você agora consegue achar com muita facilidade? E você tinha feito uma pergunta também para mim como aluno. O que eu vejo nos professores também? Dentro dessa ótica da inteligência artificial, onde todo mundo está vendo 1000 questões ao mesmo tempo, o aspecto da multidisciplinaridade do professor. Ele não precisa saber tudo, mas ele precisa estar com o pezinho em várias... Saber fazer as conexões. Várias áreas, para saber conectar, exatamente. Isso cara... A gente que dá igual aula você tava em falando, privada, né? nas privadas, a gente não tem uma cadeira mais. Eu não sou da cadeira de bioquímica, eu não dou aula só de bioquímica. Dou aula de bioquímica, dou aula de fisiologia, de biologia celular, de microbiologia. Aí eu tenho que conhecer o que é o ChatGPT, a gente tem que conhecer como é que funciona a inteligência artificial nesse caso, tem que saber planejar uma aula muito bem planejada, então cada vez mais exigem da gente esse tipo de formação. Talvez com menos profundidade, o que é ruim em determinado aspecto. Então, a gente tem uma redução de carga horária em sala de aula que aconteceu nos últimos tempos, que faz com que o professor tenha uma profundidade pequena, mas uma amplitude de conhecimento em termos de
pegar coisas de nutrição, de enfermagem, de outras contextualizar. áreas, de uma contextualização maior. Exato. Então, a gente amplia o horizonte daquilo que a gente está olhando, mas a profundidade em sala de aula é pequena. Fica, então, pro aluno o aprofundamento. Então, o estudante é ele que tem que buscar esse aprofundamento. Não é porque o professor não quer aprofundar, é porque não dá. Até porque a formação básica da maior parte deles é ruim pra caramba, cara. É ruim. Por exemplo, ontem eu perguntei lá pros alunos, falei, velho, quem é analfabeto, cara? E sabe o que é pior? Tem uns que são, cara. Tem uns, independente da universidade, né? Eu não tô nem falando de privada ou pública. Tem uns, cara, que os caras não contam os dedos da mão. Os caras não sabem Então é meio assustador, porque também é isso. Há uma carga em cima da gente como professor, que a gente tem que ser multitarefa, multidisciplina. Mas pra quê se o cara não sabe escrever? Mas se o cara não sabe uma regra de 3? Mas aí eu vou jogar a pergunta para vocês. Tem uma coisa também que é meio assustadora, assim. Se os alunos, eles já estão... Pô, eu já sou coroa, pô. Já chega... Uma coroa. Não, eu sou um coroa enxuto. Eu sei. Não, eu sei que você mais tá ou menos, gamado. Eu sei que você tá gamado. Tem um... Mas a Feio. questão é a seguinte. Nada não, foi era pro Bernardo. Feio. Mas a questão é a seguinte. Então, assim, eu vejo, de fato, isso que o Otávio falou. O pessoal chegando na graduação, cada vez com menos preparo. O pessoal não sabe interpretar texto direito, o pessoal não sabe formular questões de fato para absorver ou para buscar algum conhecimento a mais. E agora com ChatGPT. E aí, melhora ou piora? Essa pergunta. Vai melhorar ou vai piorar? Velho. Porque os caras, eles não vão querer nem ler, cara. Então, eles vão dar Marcelo, a pergunta. Mas o que tem que ser cara. exigido é que ele pelo menos leia o resultado do ChatGPT. Então, Pois o que a esse gente é o desafio do faz professor. eu é acho. suscitar a discussão, separar a galera em grupo, cada vez mais essa discussão entre eles. O professor ele não pode mais ficar centralizando as informações. Isso aí já era há bastante tempo. E ele não pode ser... Ali, eu não vou chegar numa sala de aula e ficar 3 horas só eu falando. O aluno ele tem que ser um Protagonista mesmo. protagonista, ele vai participar ativamente. Então, essas ferramentas, para o bem e para o mal, a gente tem o problema da formação básica, que é terrível. A gente tem o analfabetismo Funcional e real. E o real. Tem uns real, né? Nós vai, o nós analfabetismo científico, então, nem se fala. Esse aí é o pior esse de é o todos. pior de todos, A gente tem negócio cada vez pior. Porque eu tava conversando esse final de semana. Por exemplo, nos últimos 10 anos a tecnologia da informação avançou. Sim. Aí a pergunta, avançou. As pessoas de 10 anos agora estão mais ou menos inteligentes? A percepção que eu tenho é que elas estão mais... Não estão. Elas têm mais acesso à informação. Sim. A informação é absurda, a quantidade de Só informação que eu não é percebo absurda. que as pessoas que houve uma evolução... Claro, de novo, eu uma não redução tenho de dados aprofundamento. científicos. Não, acho Mas que é uma redução de... Isso, amplitude sem profundidade. Isso. Isso. É um momento TikTok do universo, onde você vê todo o conhecimento em 12 segundos, 15 segundos, né? Então, E aí eu questiono assim, a nossa capacidade, a capacidade da criança, né, processar tanta informação. Porque é muita informação. É muita informação. Aí você tem ferramentas de inteligência artificial que te dão mais informação. Mas e aí assim, você... E assim, é igual você está falando, vocês estão falando. A criança vai lá, pergunta, ele vai te dar uma resposta. Mas a criança não vai saber o que fazer. Mas eu acho que a maior problemática que eu vejo hoje comparando com as potências de educação, tipo Estados Unidos, Coreia, Canadá, é que assim, independente das ferramentas, há uma formação de base muito, muito forte. Então, quando, por exemplo, eu estava dando aula na Suécia, você dá aula na Suécia, cara, o nível dos caras já começa num outro patamar. Então, o que eu olho é que quando a gente chega, que nós somos todos professores universitários aqui, aí já é salvar uma alma já perdida. É igual quando eu pego um cara para orientar no doutorado. Não tem mais muito o que fazer. O cara já chega inteirão lá. Eu não tenho como ensinar a essência da formação. O cara a ler,
a escrever, a concatenar a ideia. Isso já foi formado lá atrás. Então eu vejo que nós temos um problema lá atrás, real, porque essas mesmas ferramentas estão sendo aplicadas na Suécia, nos Estados Unidos, Sim. na Inglaterra. E aí a gente não pode falar, nossa... Mas o modo como usar é diferente. Então, não, mas aí, aí onde eu entro, assim, é o como. a gente tem uma educação então meio paternalista, onde o professor pega, mastiga e fala qual é o capítulo da prova. Se você for nos Estados Unidos, ele vai falar, bom, vai ter o inventário, vai ter os livros recomendados, o dia da prova tá lá. O que vai cair? Tá lá no plano, meu amigo. Você vai estudar. O momento do professor em sala de aula não é expositivo necessariamente. É um momento de discussão. Né? É para discussão, resolver problemas. E aí tem lá a flipped class, várias maneiras. Mas a gente está numa fase assim, num momento muito anterior. E aí é onde eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, porque nesse nível de maturidade educacional que esses países que o Otávio falou, o professor pode, com a maturidade daquele aluno, usar a ferramenta, porque ali esse aluno já entendeu a autonomia. E aquele momento da aula não é expositivo mais. É para contextualizar, né, aquela base que ele consolidou estudando. Mas os nossos alunos ainda estão acostumados a achar que estudar é ler slide. Sim, ler slide. Também. Ler livro, tem aluno que se forma sem abrir livro, aquele cara. negócio que a gente estava até conversando antes de começar o episódio, você não estava aqui, sobre a parte ética também do aluno. Porque se você ensina lá na base, você tem uma base, você ensina, o aluno já sai lá de cima e aprende também o que é ética, como é importante ele aprender. A gente estava conversando aqui, pô, o cara vai fazer prova, abre lá o código fonte da prova, já vê as respostas. Cara, tu sabe disso? Eu fiquei sabendo disso agora, cara. Olha, gente, estamos abrindo a caixa de Pandora. A galera tem um errinho no Blackboard que a galera consegue ver a prova respondida. A resposta da prova. Cara, isso também é um problema. A Assim, questão é ética. Porque se você tem uma formação de base e também uma formação ética, você compreende que é importante você aprender, pô. Não é importante você dar respostas. Mas essa formação ética não é papel do professor. Isso vem do vem pai, da mãe, essas coisas. É lógico. Porque, por exemplo, minha experiência, uma época eu dei aula na Inglaterra. Aí, uma coisa que eu achava fantástica, eu mandava os caras fazer a prova, eles tinham direito a 2 horas, e ele podia ir para casa. E os caras cronometravam. Pá. De vez em quando, eles me entregavam a prova com uma frase na metade, assim, tipo, acabou o tempo, acabou. E isso era uma coisa que eu achava fantástica. Eu perguntava, cara, você podia ter terminado a frase. Não, o senhor falou que era 2 horas, eram 120 minutos. E pau. Aqui, se eu fizer isso, não dá certo. Mas isso é cultural. Tudo bem, mas a ética e a moral está relacionado com a cultura, né? Então, mas isso é uma coisa que força... Tá, com certeza está faltando base. Força os guris a quererem ser melhor. Ou seja, a gente está falando aqui de uma inteligência artificial que vai mudar toda a nossa realidade, mas a gente ainda carrega toda uma herança que tem a ver com cultural, estrutura familiar, a escola. É porque esses meninos, muitas vezes no interior... E olha, veja, em vários outros países também tem problema de... Claro, só que a gente está, obviamente, comparando com o ideal, com o que a gente pensa, né? E a gente não está nem falando de nenhum lugar específico. Quando eu falo sobre os nossos alunos, eu penso muito do panorama do aluno brasileiro. Brasil. E, de fato, olha a quantidade de desafio que a gente tem. A gente tem inteligência artificial, um aluno com uma cultura que ainda não estuda e não consolida para conhecimento, e sim para passar numa prova, ou seja, até o método de avaliação não favorece isso. É muita coisa para... É muita coisa para lidar, né? Para lidar. E aí eu falo da minha ansiedade no começo do assunto, porque eu falei, cara, como pesquisador, para mim, na minha cabecinha, o que eu posso me beneficiar do ChatGPT? Ok. Mas isso transcende muito só o que a gente vai fazer como pesquisador. Esse trabalho ético que você fala, ele passa por uma palavrinha que você falou aí, que é a maturidade. Né? A gente não tem uma maturidade como sociedade, né? Então falta um pouquinho dessa maturidade coletiva. Não temos essa maturidade coletiva. A gente tem pessoas que querem se dar bem a qualquer custo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. As pessoas fazem isso. E isso é complicado na hora que você lida do ponto de vista da docência ali. Mas, cara, tem uma galera boa.
A gente tem que pensar nessa... E é para eles que a gente dá aula, né? É para eles que a gente dá É isso, aula. a gente abraça, porque assim, tem umas almas que a gente pode salvar, entendeu? Mas tem outras, cara, que não vale a perda de tempo. Porque hoje, eu falo pra vocês, cara, esse negócio é porque parece que todos nós temos que ajudar todos. Não temos, cara, não temos. A gente tem um portfólio de pessoas que a gente pode ajudar e que quer ser ajudado. Porra, esses caras, a gente esforça. Agora tem uns putos, velho, que não funciona. É igual, por exemplo, jeitinho brasileiro. Porra de jeitinho brasileiro, isso só no Brasil, cara, não funciona, só atrapalha. Então, esses caras, velho, a gente não pode ajudar nada, a gente tem que empurrar eles com uma pá de cal, velho, e sumir com eles da face da terra. Isso é... O Otávio tá bravo, cara. Mas ele externa o que muita gente tem vontade Mas de é falar Mas e é sente. verdade, cara. É. Você chega lá, tem 10 alunos, cara. 2 muito bons, uns mais ou menos, e tem 2 picareta. Os 2, cara. Malaca, quer passar sem estudar. E normalmente são bons de lábia. São bons de lábia, conversam bem, não sei o quê. Esses caras, cara, eles atrapalham todos os outros. Eles só não atrapalham os 2 bons, que os 2 bons já estão setados, entendeu? O cara já vem meio blindado, assim, eu vou conseguir. Mas outros 6 que podiam bandear pro lado dos bons... É a curva de Gauss, eles estão no meio. Eles vão porque Começa os caras... a nivelar por baixo. E aí o cara olha pro picareta e fala, porra, se esse picareta aqui tá dando bem, eu vou com esse cara. Só que não deveria. Então, o nosso papel hoje também como professor não é não dar oportunidade, mas serrar esses caras que têm essa percepção errônea de vida e não dar oportunidade para eles enquanto eles não entram. Otávio, você sabe, não sei você, Lucas. Eu tenho, assim, até como filosofia, como professor, isso é meu. Tem gente que é limitado intelectualmente, mas ele quer. Ele quer se esforçar. Justíssimo. Esse cara de ruim, ele no máximo vai chegar bom. Ou menos ruim. Mas é o melhor que ele pode. E esse melhor que ele pode, talvez já faça diferença na comunidade dele. Sim. Ele já vai impactar a vida, porque aquilo é o máximo. E tá tudo certo. Entendeu? E tem aquele camarada que ele pode até ser bom, mas ele tá nessa categoria do picareta. Eles vão usar o chat, qualquer tecnologia, para fazer o que for necessário. E aí eu acho que não é para essa galera que a gente foca a nossa dedicação e vai fazer essa discussão. É sempre para os bons, de fato, mas para aquele que, antes de mais nada, quer. Isso. É para aquele que quer. É a Dona Maria com 45 anos de idade chegando, porque o sonho dela é ter uma graduação. Fantástico. Se esforçando pra caramba. É ela que eu vou mostrar ali como é que ela vai usar o chat GPT para ela aprender. Pronto, fantástico. Para ela aprender. Resumiu. É isso que eu quero. Então, essas pessoas eu vou dar atenção. Cara, é um fantasma. Pai é um espírito dos alunos. É o espírito dos picaretas. Olha os picaretas aí. As luzes do estúdio piscando, estamos... Tá bom, pra vocês também. Sai, mano. Pra galera saber, não estamos nos embalos de sábado à noite. Os estúdios estão piscando. Os alunos que ficaram pelo caminho. Não, mas tem ótimo picareta, né? E não é porque o Otávio chegou, mas nosso tempo tá acabando de hoje. Queria agradecer demais o Lucas por estar aqui com a gente nessa discussão que está só começando, né, a respeito de inteligência artificial, robozinhos, etc. Ao Bernardo, que está aqui com a gente sempre agora.